Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar início às nossas reflexões sobre o autodescobrimento, proposta trazida por Joana de Ângeles, a fim de nos convidar mais uma vez a um mergulho na nossa vida íntima, para que assim busquemos a construção do reino dos céus, que, como disse bem Jesus, está dentro de nós. Vamos, nesse momento, nos preparar para que nos sintonizemos com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo e com os bons espíritos que velam por nós nessa jornada terrena. Somos carentes de apoio, de auxílio e de luz. Então não podemos perder uma oportunidade dessa e deixar de nos conectar, fazer uma limpeza mental, se for possível, de todas aquelas preocupações do cotidiano e dedicar o pensamento, o coração, o sentimento para Deus nesse momento. Assim, os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, encontrarão sintonia para se aproximarem e nos enriquecer de luz. É importante que cada evento espiritual que fizermos, seja ele público, seja ele coletivo, seja ele particular, é forçoso que tenhamos essa disponibilidade para que o mundo espiritual trabalhe em nossas vidas, basicamente nos chamando ao despertamento, ao despertar da consciência, que é a grande conquista que um dia vamos alcançar para nunca mais termos que lidar com a dor, com o sofrimento em nossas vidas. Então vamos nos preparar para fazer a nossa prece de abertura. Senhor, paramos aqui nesse momento para movimentar as nossas forças internas, na busca de nós mesmos, na busca de uma compreensão acerca da nossa realidade interior. Nos ajude, Mestre, a termos condição de vasculhar profundamente a intimidade de nossas almas, pescando basicamente aquilo que nos atrapalha, que nos atordoa, que nos afasta do bem, do amor, da proposta que o Senhor nos trouxe. Sem nenhum pesar, sem nenhuma tristeza ou angústia, mas entendendo que todas essas amarras sombrias do nosso comportamento advém de priscas eras. Então, Jesus, auxilia-nos nesta hora para que tenhamos coragem de nos ver e, com honestidade, assumir o que percebemos e, a partir disso, iniciarmos um trabalho particular, solitário, intransferível para a autoiluminação. Inspira-nos, Senhor, e envia para perto de nós os bons espíritos, amigos nossos que nos conhecem, que nos acompanham. Entende as nossas fragilidades, bem como também a nossa capacidade de superar e vencer. Que esses amigos estejam ao nosso lado, nos ajudando a encontrar o caminho da felicidade. Envolva-nos em tua paz hoje e sempre, que assim seja. O assunto da noite é sobre a dor e o sofrimento. Quando a gente faz um mergulho interior pelos caminhos do autodescobrimento, é claro que nós vamos perceber o que nós já conquistamos de bom. Estarão lá instaladas na nossa intimidade virtudes. Mas se fizermos um mergulho mais profundo,
vamos notar que a presença das sombras, das imperfeições, dos vícios, eles predominam. Tanto é que, por conta disso, é que nós estamos reencarnados em um planeta dessa natureza, onde estamos diante de provas e expiações o tempo todo. É um planeta onde a dor mora e o sofrimento aparece. A dor, que na realidade ela surge advinda da lei de evolução, quando impulsiona os espíritos atrasados, os espíritos simples e ignorantes ao longo da trajetória evolutiva, para alcançar patamares novos. O espírito é angustiado, ele é inquietado por conta das dores do seu processo evolutivo, para que ele avance, para que ele se inquiete e saia desse lugar que não promove equilíbrio, que não promove paz. Essas dores, quando elas chegam, nós tratamos de sofrer por conta delas. O sofrimento, que quando se diz que o sofrimento é opcional, não é no sentido de escolhermos ou não sofrer. É porque nós podemos fazer um trabalho para que o sofrimento desapareça das nossas vidas. Isso significa que não necessariamente a dor precisa desaparecer. Dia virá em que nós estaremos em um patamar evolutivo tão elevado que, mesmo enfrentando dores, não sofreremos. Podemos ver grandes mártires que aqui estiveram, que enfrentaram as dores mais acerbas que puderam lhes chegar na vida, mais fortes e enriquecidos pela fé e pela esperança, eles avançaram em direção a Deus, em direção a Jesus. Mas na nossa situação de espíritos ainda imperfeitos, é claro que toda dor que chega, ela vai produzir um sofrimento. A questão é como manejar isto. O que nós devemos fazer diante desse sofrimento que espoca em nós, que sentimos diante das dores que nos visitam? Bem, esta é a proposta que o Espiritismo nos traz, convidando-nos a ter uma nova postura, uma outra postura diante do sofrimento que é inevitável no momento. Mas por que inevitável? Allan Kardec deixa claro no livro Céu e Inferno, quarto livro da codificação espírita, que as imperfeições morais da criatura humana estão profundamente ligadas ao sofrimento. Então, onde houver imperfeição, haverá dores e, naturalmente, produção de nossa parte dos sofrimentos. Essa dor, esse sofrimento, eles surgem dizendo à criatura humana que alguma coisa não vai bem. Um espírito amigo, uma certa vez, me deu uma simples e profunda explicação sobre o sofrimento na vida da criatura humana. Ele disse: me fez uma pergunta, quando é que nós sentimos febre? E eu disse, basicamente é quando alguma coisa no organismo não está funcionando muito bem, está havendo alguma desordem, de alguma maneira, e a febre vem sinalizar isto, produzida pelas nossas defesas. Ele disse, pois é, toda vez que o corpo traz uma disfunção, um desequilíbrio, a febre aparece sinalizando o problema. Da mesma forma, é o sofrimento. O sofrimento é a febre da alma. Toda vez que o sofrimento aparecer, alguma coisa não vai bem na alma. Só que nós precisamos entender que, se estamos constantemente sofrendo, enfrentando provas, isso significa
que há muita coisa por se fazer dentro de nós para que ele bata em retirada. Joana de Ângeles diz no livro Jesus e Atualidade que à medida que o espírito avança moralmente, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai saindo das faixas densas da inferioridade e vai naturalmente também se distanciando do sofrimento, porque à medida que ele se melhora, não há uma necessidade de dores que geram, né, os sofrimentos em nós, que faz com que nós nos sintamos sofridos. Não há uma necessidade dessa dor chegar, porque o espírito está por livre-arbítrio, por escolha, querendo avançar. Então, naturalmente, ela vai dizendo, o sofrimento vai diminuindo a sua frequência, deixando esse espírito por largos períodos sem dores severas, para chegar no momento em que a dor que gera esse sofrimento em nós desaparecerá. Mas isso é uma jornada muito longa. Mas se nós não temos condições ainda de nos afastar dessa dor que nos maltrata, que nos macera, o que fazer? Bem, o Espiritismo nos informa que é importante aprender a lidar com o sofrimento, fazendo uma leitura nova acerca dele. Para muitos, em muito tempo, o sofrimento era um castigo divino. Então, todas as vezes que as pessoas estavam sofrendo, elas estavam sendo castigadas por conta dos seus equívocos, por conta das suas mazelas. Mas, passado o tempo, alguns grupos começaram a entender que o sofrer gerava purificação. Mas passaram a acreditar que só através do sofrimento é que se poderia purificar. E aí eles se maltratavam muitas vezes, eles produziam sofrimentos, às vezes ferindo o corpo, às vezes ferindo a alma, porque achando que pecadora, nessa linguagem catolicista, ela deveria expurgar as falhas, os delitos, os pecados, ferindo o corpo. Assim acreditava que ao feri-lo, a alma ia se libertar. Mas o Espiritismo veio dizer que o corpo não tem nada a ver com isto, a não ser por sofrer as impressões de uma alma inferior, por sofrer os abalos de uma alma que sofre. O corpo é uma esponja que absorve todas as expressões, as emanações desse espírito que traz imperfeições e que sofre. Então, não é castigar o corpo e não é buscar o sofrimento para purificar-se, é procurar o bem, é procurar o sentimento do amor. Esse sim que purifica a alma. Mas o Espiritismo vai nos dizer que nós somos aprendizes. Não foi à toa que Jesus só aceitou ser chamado de mestre. Então, ele já estava nos situando no lugar que deveríamos ficar, não é? Então, diante de um mestre daquela natureza, qual era o nosso lugar? Aprendizes, alunos. Então, dentro de um educandário chamado Terra. Então, se nós começarmos a entender que somos aprendizes, que estamos num processo evolutivo e precisamos cada vez aprender, o Espiritismo nos diz que a dor, ela não vem tão somente de forma punitiva, ela não aparece para punir o espírito. Ela aparece por conta da lei de causa e efeito, que está devolvendo ao espírito o que ele produzira. Esse mesmo espírito amigo me disse uma vez, o sofrimento que ele chega, ou a felicidade que ele abraça, só está voltando para o ponto de origem, ou seja, de onde ela surgiu. Então, tudo aquilo que lhe ocorre, tudo aquilo que ele pesa, que ele maltrata e que ele fere,
seja o ambiente em que vive, seja as situações morais e físicas que enfrenta, você plantou estas situações. E agora precisa resgatar, porque há uma lei imutável. Produziu uma ação e imediatamente começou um processo de reação. E é por isso que Jesus foi enviando ao longo das eras grandes espíritos para ajudar a criatura a perceber da importância que ela tinha em manejar o próprio destino, a própria vida. Por isso que quando ele vai dizer o reino dos céus está dentro de cada um, ele está querendo dizer que a questão de paz e de felicidade, isso fica por nossa conta. Porque a fatalidade Deus já estabeleceu. A fatalidade nossa é sermos espíritos puros. Agora, Deus não tem nada a ver com o esforço que eu faço para a frente ou estagnar-me, já que o espírito não retrograda. Aí é conosco. Aí é do desejo da criatura cansar de sofrer, de enfrentar dores, que querem trazer um ensinamento e partir. Mas o Espiritismo diz que o sofrimento deve ser examinado porque ele traz um ensinamento. Se a lei de causa e efeito nos traz um resgate de antanho, é sinal de que, como diz Emmanuel, Deus vai aproveitar dessa dor, desse sofrimento, para ver se a criatura, neste ruminar da dor e do sofrimento, ela entende o que ela precisa mudar. E aí a gente faz uma pergunta: como é que você lida com o seu sofrimento? Há várias maneiras. E a gente faz aquela outra pergunta: tem retirado aprendizado? Ou por alguns dias? Elizabeth Kübler-Ross, que ela fez uma pesquisa com pacientes terminais, ela vai criar as fases, 5 fases do luto para pacientes terminais, tá? Porque existem várias outras fases do luto, de outros teóricos, enfim. A dela não virou padrão, mesmo porque há alguns pontos que estão profundamente relacionados a estes seres que estão já perto de partir. Então ela vai dizer que existe uma fase do luto daqueles pacientes terminais que sempre surgia, que era a barganha, onde o enfermo dizia: Senhor, se eu melhorar, eu vou ler o Evangelho. Vou abrir meu coração para quem precisa, para quem sofre. Eu vou sair do vício. E aí começa a fazer aquela negociação com Deus. E muitas vezes melhora. E volta a ser do mesmo jeito que era. Quer outro exemplo? Lembra dos 10 leprosos que Jesus curara? Só voltou um para falar, para agradecer e para demonstrar que havia aproveitado da mudança. Os outros 9 não. E Jesus ficou sabendo que os 9 só queriam tão somente ser curados e nada mais. Por isso que a gente tem este hábito de barganha muitas vezes. Quando estamos sob o martelo da dor, nós ficamos imaginando: meu Deus, eu vou mudar isso, meu Deus, eu não vou fazer mais isso, meu Deus. E aí a gente começa a fazer uma barganha, não é? E aí quando passa o problema, a gente volta para o mesmo comportamento. E a gente lembra outra passagem de Jesus que nos chama muita atenção. Lembra da mulher que ia ser apedrejada e que ele não a apedrejou? Ele disse: mulher, vá, e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Era Jesus dizendo: quero deixar bem claro que as demandas que você tem, mulher, as lágrimas que caem dos seus olhos, a alma dorida que carregas, isso tudo é por conta da manutenção ou da movimentação, da administração do seu livre-arbítrio. Então, se Deus nos deu livre-arbítrio, foi para saber manejar a própria vida e ir diminuindo dores e aumentando a paz. O Espiritismo vai nos mostrar que o sofrimento sempre tem um ensinamento. Ele quer nos libertar
das cangas morais negativas, arrancar raízes profundas construídas pelo egoísmo, o grande gigante da alma, com seus filhos e filhas diletas de imperfeições que nos prendem, que nos aprisionam. Então essas dores lancinantes que nos alcançam de chofre muitas vezes, elas vêm sacudir-nos para que a gente acorde. Por isso que a gente precisa entender como é que a gente lida com o sofrimento. Porque há pessoas que lidam da seguinte forma: começou a sofrer, ela começa a se queixar. Daqui a pouco ela pode se revoltar. Mais um pouco ali ela vai ficar triste. Vai ficar depressiva. E vai ficar sempre buscando orações para Deus livrar ela daquela dor. Deus não pode livrar. Por quê? Quem a mantém é o próprio Espírito. Quer se livrar de uma dor que ele acompanha? Retira de dentro de si o que a atrai. Mas, Arilson, eu não sei o que a atrai, por isso que Joana de Ângeles veio para falar sobre autodescobrimento. Descubra. Essa é a nossa tarefa. Por que esse sofrimento perdura? Por que ele se repete naquela área? Menino, não dou sorte. O povo fala tanta coisa. Não, eu não tenho sorte. Ah, não, é um obsessor que está ali fazendo isso. Ah, não, isso aí é um karma que não vai passar. Joana de Ângeles também deixa claro. O karma está em constante evolução, modificação, melhor dizendo, a depender da mudança do indivíduo. Então você quer se livrar dessa dor? Bem, comece a examinar o que você está fazendo para ela sair. Agora, ficar orando, pedindo a Deus para fazer esse movimento, ele não vai fazer. Na realidade, o que Deus poderia fazer, já fez. Enviou-no Jesus, deixou um código, que é o Evangelho, e disse: agora quem quiser vir após mim, carregue sua cruz, esqueça de si mesmo e vem. O problema é que a gente não quis ir. Nós queremos fazer uma barganha ainda, não é? Não, eu vou buscar Jesus ali, Deus, na hora que estiver sofrendo. Agora, quando passar, depois eu vou lá no centro, daqui a pouco depois eu vou na igreja, não, depois eu rezo. E a gente vê muita gente assim. Os centros abarrotam de gente, lotam, até a dor cessar. Depois volta. Por isso que nós temos esse compromisso. Deus nos deu livre-arbítrio, então está administrando bem as dores que lhe chegam? Já entendeu que todas elas têm um ensinamento? Já sabe do que se trata? Não consigo entender. Continue exercitando a inteligência, esse atributo lhe chegou para isto, nos chegou para isto. Então dói, a gente sofre naturalmente, mas é importante que a gente não entre nessa posição que eu citei aqui, da queixa, da revolta, da tristeza, da depressão, que Joana de Ângeles caracteriza como resignação estática. A pessoa fica ali ruminando tudo aquilo, dizendo aceitar que é a vida, é o sofrimento e que, enfim, ela fica parada, só ruminando. Joana nos propõe outra resignação, que é daquele indivíduo que sofre, que quando está sofrendo ele ora, não para pedir que o cálice afaste, que o cálice seja afastado. Porque, abrindo um parêntese, nem Jesus fez esse pedido, tá bom? Porque se ele tivesse feito esse pedido, Senhor, afasta de mim este cálice, ele teria sido bem menor do que o seu discípulo Paulo de Tarso, que quando foi ser decapitado por uma espada afiada, segurada na mão de um guarda, ele percebeu que o guarda tremia, porque recebera a tarefa de decepar a cabeça do discípulo. E Paulo, ao vê-lo nervoso, olhou para ele e disse: cumpra teu dever, porque o meu eu já cumpri. E baixou a cabeça. E o guarda decepa-lhe a cabeça. Então, se Paulo enfrentou a morte, discípulo de Jesus, com toda a coragem e fé, vai Jesus, o mestre, pedir para afastar-lhe o cálice? Então, são escrituras desavisadas, não é? Colocações humanas que não revelam a autoridade moral de Jesus. E dentre estas, tem tantas outras, mas a gente discute depois. A questão é, não vamos orar na hora que estivermos sofrendo para Senhor, me livra deste mal. Senhor, me dê força.
me ajude a entender do que se trata, porque a dor está doendo aqui. A dor dói aqui. E também, eu nem fechei o parêntese da questão de Jesus, porque eu deixei aberta, e vou botar outra coisa. E outra coisa, quando alguém nos falar de uma dor, não queira mensurá-la, não queira medi-la, não queira dimensioná-la, porque você é incapaz, nós somos incapazes de medir a dor alheia, tá bom? Para a gente evitar falar, você está sofrendo é por isso. Isso aí, mas tem tanta gente sofrendo mais. A dor de cada um tem a dimensão particular de cada um. Aquilo que para nós é banal, é simples, para o outro pode ter significados profundos, porque uma dor ela vem sempre entrelaçada com vários outros fatores e significados. Por isso, arremata Jesus, não julgueis. E não queira medir dor maior ou dor menor. Conheci uma mulher que teve câncer. E se algum de nós a encontrássemos, ninguém diria que ela estava perto de desencarnar. Pela alegria que ela conduzia a vida. Então é a maneira como o espírito se comporta diante da dor. Então se para uns aquele detalhe dói, para ele dói. Então vamos respeitar que uma dor ela não é classificada tão somente pelo tamanho que ela apresenta fora, mas pela repercussão que ela faz dentro. E como a gente não sonda o outro dentro, melhor a gente respeitar e ajudar no que for preciso. Nunca menosprezar. Sendo assim, quando a gente faz a oração pedindo força, Senhor me inspira, me mostra o que está acontecendo, a gente continua trabalhando no bem, mesmo sofrendo, a gente não para. A gente vai trabalhando a fé, a esperança, e é aí que Joana chama da resignação dinâmica. Ou seja, eu aceito a prova. Eu aceito a dor que me atinge, mas eu não vou parar por isso. Tem horas que dói, eu paro, choro, sim, mas é só uma questão de um abalo momentâneo, mas eu vou prosseguir com o meu trabalho. E sempre tentando examinar o que ocorre, porque há dores que não estão no nosso quadro kármico, não estão na nossa programação reencarnatória. Não, tem muita dor que nós estamos passando por a nossa imprudência, pela nossa inferioridade, pela nossa imaturidade. Então, tem pessoas que dizem, Maria, minha cruz é muito pesada. Bem, você não tem como medi-la, porque você não sabe a parte que é tua dessa existência por invigilância, por falta de organização das atitudes corretas. Então, a gente não pode dizer isso, porque nós estamos colocando pesos nas nossas cruzes, né? De forma simbólica, sem perceber. Não havia. Acho que eu já contei isso, de um homem que procura uma cruz, reclamando que a cruz estava pesada, numa historinha. E aí ele fala, minha cruz está muito pesada, eu não vou aguentar isso. E aí ele tem um sonho, né, de sair do corpo, enfim. E aí ele chega num lugar onde estavam cruzes de todo tamanho, de todo peso, umas cruzes fininhas, umas cruzes enormes, umas cruzes pesadas. Outras. E aí chegou um mensageiro e disse, você estava falando que a sua cruz estava muito pesada, então Deus mandou-lhe para que você pudesse escolher a cruz que bem lhe apraz carregar. Aquela que você vai suportar. E ele ficou animado. E saiu procurando e jogou uma cruz. Falou, essa está pesada. Não, essa aqui está muito leve, vai caindo. Não, essa aqui, nessa medida. Ele colocou uma e disse, mexeu o ombro assim e falou, essa está boa. Aí o anjo disse, mas era essa que você tinha na terra. Então, muitas vezes, o Espírito também diz que as coisas estão muito difíceis. Mas sabe o que é isto? Preguiça moral. Não quer mudar. Ele quer que as coisas mudem. Ele quer que o sofrimento passe sem fazer um movimento. Então, ele faz aquele caminho de reclamação, de queixas. Então, a minha vida, e faz aquele rosário de queixas,
Porque está querendo que alguma coisa aconteça, ou que alguém faça alguma coisa. Assim, faça você. Ela não lhe alcança, ela não é tua, pois é, voltou para o ponto de origem. Então foi daí que ela nasceu, através de alguma atitude que tivera no passado, ou nessa existência mesmo. Daí a importância da gente vigiar o que a gente produz, porque a lei diz, terminou a produção, pronto. Agora, daqui a pouco, no efeito bumerangue, isso voltará para você. Por isso, pregue o bem, espalhe a paz, espalhe o melhor, porque o melhor também retorna. Então, para lidarmos com o sofrimento, é preciso essa resignação dinâmica, para que a gente possa trabalhar e ir buscando esse aprendizado. E se a gente estiver sofrendo muito numa área, a minha vida afetiva é um caos. Né? Pessoas falam, é um mau espírito, como eu estava dizendo, né? Ficam procurando assim, é um mau espírito. Eu já contei aqui que a moça falou que ela tinha descoberto o problema dela. Eu falei, que bom, ela entendeu que deve ser alguma imperfeição. Ela, não, eu já descobri por que eu sofro assim. E eu fiquei animado, falei, então me diga o que foi. Ela falou, macumba. Aí eu desanimei, falei, não tem mais nada para falar. Foi uma macumba que fizeram para mim. Por isso que eu estou sofrendo. Não, foi um bode, enterraram um bode, cuidado do bode, na minha porta, porque é aqui, olha só, é só nessa área, na vida afetiva, é na financeira, é na familiar, é física, é as doenças. Meu Deus, o negócio é aqui, pronto. A reencarnação está te dizendo onde foi que você errou. Mergulha aí nessa área e vê o que as dificuldades querem te ensinar aí. Foi aí que você malbaratou a ordem. Foi aí que você gerou sofrimentos a outras pessoas. Não tem mérito para merecer o que tanto quer, pelo menos no momento, nesta área. Então, ao invés de ter a resignação estática, dizendo, eu não dou certo mesmo, eu não vou conseguir nada nunca, ao invés de fazer isto, estuda a área em que mais você sofre. Estuda, está lá dentro. Deus é sábio, fez uma programação e disse, aqui, vai ser aqui, onde ele mais errou, que estarão as principais lições, para que ele se modifique e nunca mais precise passar por esse tipo de dificuldade. Então, muito cuidado com essa resignação estática, porque as pessoas deixam de trabalhar para mudar porque acham que pela repetição de um sofrimento ele nunca vai passar. O Espiritismo deixa bem claro, como eu acabei de dizer, de que Joana disse sobre o karma. As coisas podem mudar, mas depende muito da mudança que produzimos. Então a gente vai saindo desse campo de vítima, que é outra pecha que nos acompanha, não é? Assim, nós precisamos examinar os sofrimentos que nos chegam e ver se realmente nós estamos mudando com ele. E a gente abre aí para falar da pandemia, eu já disse isso aqui. E depois, pelas bênçãos de Deus, essa pandemia há de passar, certo? Depois que passar, é que Deus começa a colher os resultados. Agora não. Agora são milhões de promessas. Agora são pessoas abrindo o coração para ajudar as pessoas que precisam. Agora são as pessoas que estão mais amoráveis. Agora são as pessoas que estão mais crentes, mais devotadas. Deus não dá atenção ao agora. Ele quer ver o depois. Porque quando estamos sob uma injunção constritiva da dor, a criatura humana, por imaturidade, ela se comporta de uma forma. Quando a dor passa, a inferioridade, que foi muitas vezes somente tamponada, aparece. E aí a gente vai se comportar como os leprosos. Então, e isso é muito grave, porque diante de uma prova tão forte que nós estamos vivendo, como esperar ela passar e não ter mudado nada? A gente fez uma pergunta uma vez, numa live aqui, no início das lives, onde a pandemia havia chegado. Eu perguntei assim,
essa pergunta, claro que é para nós todos. Você já descobriu qual é o seu aprendizado que a pandemia lhe trouxe? Porque o coletivo está sendo chamado, né? Mas o coletivo vai ser despertado à medida que as individualidades despertem. E aí? A pandemia nos alcançou de alguma forma, mas para cada um de forma específica. Já aprendeu? Já entendeu o que a pandemia quer corrigir em você? Esse barramento, esse pare que a lei estabeleceu? É uma forma da gente examinar essas dores que chegam. E também é um momento para que a gente exercite a precursora da caridade, a piedade. Será se nós estamos diante da dor alheia? Será se nós estamos construindo essa empatia de nos colocar no lugar do outro e sentir uma piedade, assim, um desejo de ajudar? Aí a gente pode formular outra pergunta. No meio desse caos, o que tens feito pela humanidade? Mostra aí para você qual é a sua tarefa para a humanidade. Tem feito o quê? Porque somos da mesma família, não é? Estamos entrelaçados, todos somos nossos irmãos. Então, quando a gente lida com o sofrimento, a gente quer tanto uma ajuda, não é? Um conselho, uma palavra amiga, um abraço, um conforto. Então, a gente precisa lembrar que quando nós não estivermos sofrendo, não é hora tão somente de gozar isto, é hora de pensar agora em quem está sofrendo e ver o que a gente pode fazer. Porque dessa forma a gente vai exercitando o bem. E quanto mais a gente faz o bem, mais a alma se exercita no bem. E quanto mais ela exercita no bem, mais ela desloca a atenção para o que é bom e abandona o que é ruim. Então, a caridade, ela se torna o mais poderoso canal para que o indivíduo dê a Deus a sombra que atrai a dor e o sofrimento. É pelo exercício da caridade que nós vamos aprendendo a sair da concha do eu e pensar no outro. André Luiz até nos orienta que quando a gente for fazer uma caridade, a gente não precisa, a princípio, estar com o coração tomado de amor, porque isso é um processo que vai acontecendo. Mesmo sem ter estímulos internos, faça mesmo assim. Roboticamente, pode fazer. Às vezes alguém vai me pedir uma comida na porta e eu sinto irritabilidade. Como é que eu vou dar essa? Pode dar, diz André Luiz, dê. Porque a alma de tanto exercitar o bem predomina e vai alcançando as paisagens escuras da alma. E daqui a pouco, eis que nós estaremos entregando a nossa vida para os outros. Ou nós achamos que Irmã Dulce foi forjada numa só existência. Ou a gente acha que Chico Xavier, numa só existência, despiu-se de tudo para abrir o coração para a humanidade inteira. Foi assim, nos pequenos passos, nos imaturos movimentos em direção ao bem. E de passo a passo, evolução a evolução, reencarnação a reencarnação, eis que chegou numa em que a alma já estava plenamente desperta e apta para abandonar tudo e servir a quem precisa e ajudar a quem precisa. Então, o sofrimento, ele pode estar forte, ele pode estar presente, porque as almas não estão muito interessadas em mudar. Nós estamos mantendo imperfeições aí. E aí é importante a gente perguntar,
Existe alguma imperfeição que eu ainda não toquei, no sentido de mexer, mudar, trabalhar? Se eu analisar as minhas imperfeições de agora, quais as que ainda estão predominando e fazendo barulho aí dentro? Esta aqui, esta aqui. Bem, está trabalhando? Não. Bem, então você tem um imã que está atraindo as próximas dores e os próximos sofrimentos. Então, quando a dor nos chegar, não tem ninguém responsável por isto. Então, Deus, Jesus, os bons, ninguém tem nada a ver com aquilo que você produziu, com aquilo que nós produzimos, porque disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu planto o que bem quero. No meu comportamento desavisado, viciado, desequilibrado, e depois eu não quero colher os resultados disso? Como não? E o Espiritismo deixa bem claro isso. Por isso, se nós não quisermos mais colher tantas dores e tantos dissabores, bem, então vamos começar aquela jornada que o autodescobrimento nos propõe. Eu mergulho em mim para sondar-me. E ao sondar-me, hei de perceber o que está mais grave, o que está mais perturbando-me, o que está me atrelando à obsessão, aos desequilíbrios, às viciações e conflitos. Pronto, começa o meu trabalho. E aí nós já começamos? Porque as lives, os congressos, os livros, as músicas, tudo aquilo que nos convida, que nos estimula, é só mesmo estímulo. Porque muitas pessoas também estão presas a isso, vale ressaltar. Estão assistindo lives a semana inteira, lendo livros o tempo todo, músicas espirituais, mas sem fazer absolutamente nada dentro. E isto é um comportamento que precisamos tomar pé, porque é um comportamento atavista que trouxemos de outras religiões, que nos pediam tão somente a adoração, a contemplação. Então a gente fica ali contemplando a live, diz, mas foi muito boa. Mas eu li esse livro, que livro maravilhoso. Naquela prece, aquela música, eu chorei, sim. E daí? O que veio a partir daí? Aconteceu alguma coisa? Isso realmente tocou a alma e nos levou a fazer uma mudança, dar uma continuidade no modus vivendi dessa prática? Ou nós estamos ainda contemplando, foi uma fala linda, mas foi isso e foi aquilo? Não dá, não é, meus irmãos? Ficarmos assim. E da nossa parte também. Fica falando, né? Toda semana estamos aqui falando e falando e falando e falando. Esse espírito amigo, ele me disse um dia, muito cuidado, para que você não se transforme numa caixa de som. Eu falei, uma caixa de som? Ele disse sim. Que por ela passa belíssimas melodias, mas nem por isso ela deixa de ser fria. O que ele quis me dizer? Não faça do seu verbo algo que não lhe toque, que não lhe modifique. Porque, do contrário, tornar-se-á uma caixa de som que passa aquela melodia belíssima e quando a gente olha, está lá a caixa. Fria, sem vida. Então, de nada adianta a gente estar aqui falando tudo isso sem nos implicar. A gente precisa, todos nós juntos, pensar, ruminar, trabalhar e abrir-se para fazer as mudanças interiores que só cabe a cada um fazer. Só cada um sabe a dor e a problemática que carrega na vida interior. Então, para esses dias de dores, tem tanta gente sofrendo, tanta gente, eu não preciso nem dizer, não é, meus irmãos? Todos vocês, todos nós estamos sabendo. Mas nós estamos aqui relativamente bem.
Então a gente não pode ter o luxo de gozar isso em meio a tanto sofrimento. Não. Que esse bem-estar seja reforço para ajudar quem precisa, para fazer alguma coisa para quem chora, para quem padece, para quem está perdido caminhando a esmo depois de severas perdas e desastres. Então não é hora de gozar a paz ou a felicidade. Não, não é agora. Porque enquanto existir alguém sofrendo, como é que a gente pode sorrir em cima dos escombros alheios? Em cima das dores, o mundo, se tivéssemos uma capacidade de aguçar a nossa percepção espiritual, ouviríamos gemidos, ouviríamos choros e lágrimas. Como sair fazendo festas, escondidas, fazendo viagens? Cristão, não é a hora. Teu irmão está lá chorando. E cuidado, porque daqui a pouco pode ser você. Precisando de alguém do outro lado para orar por você, para pensar em você, para não virar as costas para ti, buscando tão somente o prazer egotista. Então, cristãos, não é hora de excessivas diversões. É hora de orar e de nos mantermos apostos para ajudar dentro das nossas condições. Ou você não é cristão? Diga aí. E para vibrarmos por todas as pessoas que estão sofrendo, para encerrarmos também a nossa live de hoje, eu vou fazer uma capela. Eu vou cantar uma música que eu modifiquei a letra, tá bom, gente? Para depois ninguém falar que encerrou a letra. Ou criando uma nova composição em cima desse clássico, né? Não. É para que a letra case exatamente com o pensamento espiritista, eu mudei a letra ousadamente, não é? Mas vamos lá, eu gostaria que no momento em que eu começasse a cantar a capela, vocês vibrassem pelas pessoas que vocês conhecem, que estão sofrendo, ou se tiver alguém aqui na live sofrendo, é para você também isso, e para toda a humanidade, tá bom? Vamos lá. Sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorrir quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri, sorri, quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai vencendo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá saber que és sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri, sorri, quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai vencendo a tua dor, e ao notar que tu sorris,
todo mundo irá saber que és feliz. Muita paz a todos. Se inscrevam no meu canal e vamos continuar o nosso trabalho de divulgação do bem. Muita paz.